Desde 2014, o Brasil enfrenta uma difícil fase econômica. Este ano, o desemprego finalmente começou a cair e, mesmo assim, ainda atinge 13 milhões de pessoas. Para entender o cenário econômico, interpretar dados e analisar soluções, o antigo programa SOS Economês da PUC-TV aproximava as estatísticas do dia a dia da população. E é sobre este programa o nosso especial de hoje. Para começar, vamos recuperar uma matéria do ano 2000, que tem muito a ver com o momento vivenciado hoje. O tema? O desemprego. Como trabalhador no Brasil, qual é a coisa que mais te preocupa? Desemprego. Nessa edição do SOS Economias, você vai saber por que o desemprego é a coisa que mais preocupa o brasileiro. $7.700.000. Esse é o número de desempregados no Brasil hoje. Há 10 anos atrás, no entanto, muitos deles tinham um emprego fixo. Melhor do que ninguém, essas pessoas sabem por que a década de 90 foi perversa para o trabalhador. Inaugurada no final do ano passado, esta agência de empregos conveniada ao Ministério do Trabalho é uma das tentativas oficiais de combater o desemprego. Nos primeiros 40 dias de funcionamento, cerca de 800 pessoas foram cadastradas por dia, num total de 18.794 trabalhadores desempregados. Desses, apenas 3.000, ou 16%, foram encaminhados a postos de trabalho. Mas a agência não sabe informar quantas realmente voltaram a trabalhar. À procura de um emprego estão homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, trabalhadores com primeiro grau incompleto ou curso superior. O desemprego não discrimina classe, sexo, cor ou idade. Pode pegar qualquer um. Mas muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Medo de perder emprego? Sim, quem não tem, né? Eu não. Eu tenho segurança no meu trabalho. Eu não tenho, eu tenho competência naquilo que eu faço. Quer dizer, medo de perder o emprego eu não tenho. Eu? Não tenho não. Por quê? Porque Deus é muito grande. Se eu perder aqui, eu arranjo na frente. Em termos de que tipo de pessoas foram afetadas, também aí há um efeito negativo generalizado por todas as faixas de idade, independente se homem, mulher, etc. É claro que em determinados momentos alguns grupos são mais atingidos que os outros, né? Num período recente, nos últimos anos, onde houve uma grande perda de emprego formal, emprego com carteira assinada, né? Houve uma coincidência que os mais atingidos foram os homens, as pessoas com faixa etária de 25 a 39, etc. São as pessoas que estão mais no emprego formal, né? Mas todos os segmentos foram atingidos pela crise da década de 90. Em 1990, a taxa de desemprego no Brasil era equivalente a 4,3% da população economicamente ativa. No fim de 99, essa taxa praticamente dobrou, atingindo 7,6%, quase 8 milhões de trabalhadores. Durante a década de 90, o Brasil alcançou o terceiro lugar no ranking mundial de número de desempregados. Só perdemos para a Índia e para a Rússia. Hoje, 5,6% das pessoas sem emprego no mundo são brasileiras. Se os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida para a economia brasileira, a década de 90 já está sendo chamada de década perversa. O setor industrial de transformação é apontado como o principal responsável pelo aumento do desemprego. Há 10 anos, as indústrias garantiam um sustento de 24% dos trabalhadores brasileiros. Nos anos 90, essa porcentagem foi caindo gradativamente, até chegar a 16,3%. Segundo os especialistas, o aumento do desemprego na indústria é consequência principalmente do fraco desempenho da economia brasileira, das crises internacionais e da mecanização crescente do setor. Mesmo com a criação de novos postos de trabalho, a taxa de desemprego continua alta. Mas como isso é possível? O problema é que o número de pessoas que chegam ao mercado de trabalho é maior do que o dobro de empregos oferecidos. Enquanto o número de trabalhadores ocupados no Brasil aumenta em 0,9% ao ano, no mesmo período o crescimento da população é de 2,1%. Isso prova que o desemprego é fruto mais da escassez de trabalho do que de demissões. Este advogado e professor de direito trabalhista explica que, na realidade, a justiça do trabalho se transformou na justiça do desemprego. Mas o que acontece hoje é que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Porque quem está vinculado a um contrato de trabalho não tem coragem de demandar contra a empresa, já que não tem uma garantia do emprego. Então, aquele trabalhador que demanda contra a empresa, ele fatalmente será despedido da empresa. Então, ele espera primeiro haver a ruptura
né, do contrato de trabalho, para depois procurar a Justiça do Trabalho em busca do seu. Então, a Justiça do Trabalho transformou-se realmente num acerto de conta entre empregador e empregado. As representações trabalhistas, como os sindicatos, também passam a ter uma atuação diferente por causa das altas taxas de desemprego. O sindicato perdeu muito da sua força, né? Hoje, também há poucas greves, né? Não há. O sindicato hoje, o que é que ele faz? Ele está mais garantindo o emprego do que garantindo, né, melhorias econômicas para o empregado. Outro problema que influencia muito a vida do consumidor é a inflação. Se ela está alta demais, o poder de compra cai. É como se o salário perdesse o valor. Já se está baixa, a chamada deflação, as pessoas deixam de comprar, aguardando um preço cada vez menor. Com isso, as empresas param de produzir e de contratar. Encontrar um equilíbrio que gere crescimento econômico e que valorize o bolso do consumidor nem sempre é fácil. Tanto que em 2005, a população andava preocupada com o índice de inflação. Por sinal, uma preocupação presente em todas as épocas. Um antigo fantasma volta a assombrar o Brasil no início desse ano. Os índices de inflação estão cada vez mais altos e distantes das metas estabelecidas pelo governo. Isso apesar da política de juros altos adotada pelo Banco Central. Ao que tudo indica, essa preocupação com o nível de preços não está trazendo resultados. E o SOS Economês de hoje vai tentar explicar por quê. As sucessivas elevações dos índices de preço esse ano acenderam um sinal de alerta. A tendência preocupa o governo, o empresário e o consumidor. De acordo com o IBGE, a média nacional do IPC em fevereiro foi de 0,36%, passou para 0,56% em março e fechou a terceira quadricemana de abril em 0,98%. Esse é o maior valor desde agosto do ano passado. A situação ainda não é desesperadora, mas a sociedade teme o retorno de um pesadelo chamado descontrole inflacionário. Nós temos um comportamento da inflação hoje no Brasil que tem duas partes, né? Uma parte é o setor privado, que em geral está tendo a tendência de uma instabilidade muito grande. Inclusive o chamado núcleo da inflação ele tem demonstrado uma estabilidade muito grande. Agora, tem a parte dos chamados preços administrados, né, que são das empresas de telefonia, de energia elétrica, de serviços de saneamento, etc., passagens de ônibus, por exemplo, que tem tido ao longo do tempo uma tendência de fazer um reajuste, né, acima do chamado índice de preço ao consumidor. Né? Isso acontece porque esses serviços, mesmo monitorados pelo governo, têm reajustes definidos por contratos de concessão e, por esse motivo, são os principais responsáveis pelo aumento dos índices. Em 2004, tarifas residenciais, transporte público, combustíveis e planos de saúde tiveram um aumento médio de 10,19%, contra 6,55% dos preços livres. Só para se ter uma ideia, no mês passado a tarifa de energia elétrica teve um reajuste de 19,79%. O aumento da energia elétrica vai refletir de duas maneiras. De uma maneira direta, porque a energia elétrica tem um peso bastante significativo nos índices de preço, e de uma maneira indireta, porque isso vai se refletir em aumento de custo de algumas empresas, principalmente daquelas que são mais intensivas de utilização de energia. Isso é uma fonte de arrecadação do governo extremamente poderosa. Então, ao subir isso, o governo, indiretamente, ele tem um ganho de arrecadação com isso. Ocorre que a renda não cresce na mesma proporção. Então, em algum momento, esse descompasso atinge as pessoas. As pessoas que têm salário, o aumento não é nessa mesma proporção, então ela tem que sacrificar outras partes do seu orçamento para fazer frente a isso. Outro vilão das pesquisas mais recentes em Belo Horizonte são os alimentos in natura. Em março, eles subiram 2,65%. E só no primeiro trimestre, verduras, legumes e frutas ficaram 21,23% mais caros. Diante de tantos aumentos, Rubens não conseguiu manter sua indústria. Depois de demitir 23 funcionários, ele fechou a fábrica e passou a ser representante comercial. Hoje, mesmo com a ajuda financeira dos filhos, ele tem dificuldades para pagar as contas da casa. Nos últimos 5 anos, eu só tenho queimado gordura, e não eram muitas as gorduras. Eu só tenho diminuído aquilo que eu havia preservado por mais tempo.
Eu não consegui fazer nada nos últimos 5 anos de crescimento. E meus filhos cresceram, já estão contribuindo na divisão das contas. Mesmo assim, não sobra dinheiro para cobrir as contas. As minhas contas são cobertas com cheque especial, com empréstimos em banco, vendendo patrimônio para tirar o vermelho. Se não fosse pela qualidade das filmagens, nem daria para perceber que se tratava de um programa antigo, não é mesmo? Bem, espero que tenha gostado do nosso especial SOS Economês. Se quiser rever este e outros programas, é só acessar as nossas redes sociais. Tchau!